Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje é o tema do momento, o tema polêmico, garantias institucionais do chefe do Poder Executivo, processo e julgamento do Presidente da República. Bom, primeiro temos que fixar uma premissa básica, entendermos o que significa uma garantia institucional. Garantias institucionais são normas previstas na Constituição de caráter assecuratório que tem por fim, por finalidade, por objetivo, assegurar o melhor desempenho de funções constitucionais. Então, as garantias institucionais não são normas constitucionais que buscam proteger a pessoa, mas sim a função. Portanto, essas garantias elas são estabelecidas, como dito, para diversos poderes do Estado, sempre com o fim de proteger as funções que a Constituição confere a cada um desses poderes. Então, a Constituição traz garantias, por exemplo, ao Poder Legislativo, inviolabilidade parlamentar, a imunidade material, garantia, veja só, que protege o parlamentar por suas palavras, opiniões e votos. Mas aqui eu já faço uma observação. Como eu disse, essas garantias, elas buscam proteger, assegurar o melhor desempenho de funções constitucionais. Se houver abuso, a Constituição permite a punição, porque ela quer garantir, assegurar que a função seja desempenhada da melhor maneira, e não que a pessoa no exercício da função abuse da respectiva função. Veja, por exemplo, o artigo 55 da Constituição, parágrafo 1º. Diz lá no 55, parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além de outros casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional. Então aqui já está um exemplo que a garantia institucional ela quer proteger a função para que a função seja desempenhada da melhor maneira possível e não para que a pessoa no exercício da função abuse dos poderes que a Constituição confere à mesma. Então a garantia institucional ela quer proteger a função, garantir que a função seja desempenhada da melhor forma possível em respeito à Constituição. Mas, como dito, a Constituição traz uma série de garantias que ela confere aos poderes do Estado, ao Poder Legislativo, imunidade parlamentar, inviolabilidade material, imunidade prisional, imunidade processual, garantias que a Constituição confere ao Poder Judiciário, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, garantia que a Constituição confere a instituições constitucionais, Ministério Público, por exemplo, garantias conferidas aos membros do Tribunal de Contas, todas elas com essa finalidade que eu disse para vocês, assegurar o melhor desempenho das funções. Não é gerar impunidade, não é proteger a pessoa para que ela abuse das prerrogativas, pelo contrário. Quando houver um abuso em relação às suas prerrogativas, a Constituição traz instrumentos que permitem que a pessoa seja punida, porque a pessoa abusou das prerrogativas que a Constituição confere à mesma. Então a garantia é para que aquela respectiva autoridade atue dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e não possa ser constrangido quando o fizer. Agora, também permite que ele possa ser punido quando ele extrapola os limites constitucionais, quando ele vai além do que a Constituição lhe confere. A Constituição não quer, como dito, permitir que determinadas autoridades abusem das suas prerrogativas, mas sim que desempenhem suas prerrogativas da melhor forma possível, sempre em busca de garantir os direitos constitucionais, de dar à Constituição a maior efetividade, cumprindo, portanto, suas normas. Assim como a Constituição confere ao Poder Legislativo garantias institucionais, assim como ela confere ao Poder Judiciário garantias institucionais, por óbvio, ela também confere garantias institucionais ao Presidente da República, ao chefe do Poder Executivo. E é o que a gente vai começar a analisar agora. Nós podemos destacar, primeiramente, as garantias institucionais previstas, ou a garantia, melhor dizendo, institucional prevista no parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. Olha o que diz lá no parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então veja só o que está dizendo aqui o dispositivo constitucional. Se o presidente pratica um ato que não tem relação com a sua função ou com as suas funções, esse ato
não poderá dar margem à instauração de processo contra o presidente na vigência do mandato. Não significa que esse ato não poderá gerar uma responsabilização. Poderá, mas após encerrado o mandato, portanto. Por quê? Porque a Constituição valoriza as funções que ela confere ao presidente da República. E ela diz, olha, eu não posso atrapalhar o exercício das funções constitucionais pelo presidente da República, fazendo com que ele responda a atos praticados sem qualquer relação com a função, portanto. Então essa imunidade é uma imunidade formal, processual, temporária, relativa. Então é uma imunidade formal, processual, temporária, relativa. Imunidade formal, processual por quê? Porque ela impede a instauração de processo, temporária durante a vigência do mandato, relativa, tá? Por atos estranhos à função. Mas que tipo de atos estranhos à função que ela alcança? Qualquer ato estranho à função ou apenas atos de natureza penal estranhos à função? Nesse ponto nós temos divergência. Posição minoritária entende que ela alcança qualquer ato estranho à função. Então, se o presidente pratica um ilícito civil ou ilícito penal sem relação com a função, não poderá ser instaurado processo contra ele na vigência do mandato. Já a posição majoritária, posição do STF, entende que essa imunidade é uma imunidade formal, processual, temporária, relativa, penal. Ela só alcança aqueles crimes estranhos à função. Então, se o presidente pratica um crime estranho à função, sem relação com a função, não poderá ser instaurado processo contra o presidente da República na vigência do mandato, portanto. Esse processo vai ter que aguardar, vai ter que esperar o encerramento do mandato, para só então poder o presidente, ou melhor, o ex-presidente nessa condição, ser processado. Então, se o presidente pratica um crime estranho à função, sem relação com a função, não poderá ser instaurado processo na vigência do mandato. O presidente deixando seu cargo, sendo agora, portanto, ex-presidente, esse processo que estava suspenso, esse processo que não pôde ser instaurado por ser estranho à função, vai poder, se estava suspenso, retomar o seu curso regular. Se não for instaurado ainda, poderá ser instaurado, portanto. Então, o que tem prevalecido é se tratar de uma imunidade formal, processual, temporária, porque ela se aplica apenas durante o período de vigência do mandato, e relativa. Relativa porque ela alcança não qualquer ato estranho à função, porque ela alcança apenas crimes estranhos à função, portanto. Crimes que não tenham relação com a função. Se for ilícito civil, pela posição majoritária, mesmo não tendo relação com a função, o presidente poderá ser processado. Então, por exemplo, se o presidente pratica uma injúria, tá? Não relacionada à função, portanto, poderá responder civilmente? Sim, poderá responder civilmente, pela posição majoritária, na vigência do mandato. Poderá responder criminalmente? Não tendo relação com a função, tá? Não tem relação com a função. Ele estava lá no churrasco, no final de semana, e ofendeu uma pessoa. Não tinha relação com a função de presidente da República. Não estava no exercício da função de presidente da República. Tá? Poderá responder, no exemplo, civilmente, mas não poderá responder criminalmente. Porque esse crime é estranho à função. E se é estranho à função, vai ter que aguardar o encerramento do mandato para que possa ser instaurado um processo. E veja que o raciocínio aqui é importante também. Se você tiver situação em que o presidente estivesse respondendo a processo penal antes de ser presidente. Então imaginemos, por exemplo, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Antes de se tornar presidente, estava respondendo a processo criminal. Por crime, eventualmente, que ele tenha cometido, enquanto deputado, ou não relacionado a qualquer função pública, e foi eleito presidente da República. Se foi eleito presidente da República, aquele crime anterior não tem relação com a função, então o processo vai ser suspenso. Então, muito importante saber que o processo não pode ser instaurado se o crime não tem relação com a função, e se for anterior e já tiver sido instaurado, não pode prosseguir. O processo será suspenso, portanto, porque não tem relação com a função. Mas lembrando, tá? Lembrando sempre que posição majoritária, não se tratando de crime, mesmo não tendo relação com a função, o presidente poderá responder na vigência do mandato, portanto. Então poderá responder por uma ofensa que ele tenha cometido,
por ilícito civil, tá? Mesmo não tendo relação com a função, ainda na vigência do mandato. Logo, repito, é uma imunidade formal, processual, temporária, porque se aplica apenas enquanto vigente o mandato, relativa, porque alcança atos estranhos à função e, para a posição majoritária, crimes estranhos à função. A contrário senso, o presidente poderá, e digo eu, até deverá, responder na vigência do mandato por crimes que tenham relação com a função. E por que eu digo até deverá? Deverá, primeiro, porque se tiver notícia de um crime, as autoridades públicas têm por dever de ofício investigar e, se coletado dados suficientes para instaurar uma ação penal, fazê-lo, tá? Sob pena de prevaricação. Mas por que eu digo especificamente deverá, sob a ótica constitucional? Porque a garantia institucional, ela quer proteger a função. E se o presidente, e estou falando do presidente, mas isso vai servir para outros poderes, se o presidente está abusando de suas prerrogativas, eu tenho que corrigir, se possível, o mais rápido que puder. E ainda na vigência do mandato, porque eu quero que a função seja exercida da melhor maneira. Então eu não vou aguardar um encerramento para então eu buscar uma eventual punição quando a pessoa já não é mais presidente. Não, eu quero proteger a função. Logo, se o crime for praticado, ou o crime que for praticado, tiver relação com a função, o presidente pode ser processado na vigência do mandato, portanto. Então, crime relacionado à função pode dar margem à instauração de processo na vigência do mandato. Não há qualquer imunidade nesse caso. E nós podemos destacar crimes de duas espécies que podem ser praticados pelo presidente da República relacionados à função. Os chamados crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são aqueles crimes da legislação penal, aqueles crimes do Código Penal, desde que, óbvio, relacionado à função. Então, se o presidente pratica um crime comum relacionado à função, no exercício da função, em razão dela, pode não só ser investigado, como pode ser processado na vigência do mandato. Como vai se dar o processo de julgamento, vamos ver. Mas ele pode ser investigado e pode ser processado. E digo eu, pode não, deveria. Porque o que se quer é proteger a função e não a pessoa. Não aquele que está no cargo de presidente da República, mas as funções do presidente da República. Então, se a pessoa que lá está abusa, a gente tem que corrigir o mais rápido possível, portanto. Então, o presidente pode praticar duas espécies de crimes relacionados à função. Tá? Crimes comuns, desde que no exercício da função relacionado à mesma, em razão dela, praticados em razão da função, os crimes do Código Penal, da legislação penal e os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, eles vêm previstos no artigo 85 da Constituição e vêm regulados quanto ao seu processo de julgamento na Lei 1079. Olha lá o artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, olha agora que importante, do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Então, se o presidente atentar contra esses poderes, contra o Ministério Público, a atuação deles, isso é crime de responsabilidade. Tentar influenciar, tentar constranger, crime de responsabilidade. Inciso 3. O exercício, atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais, sociais, crime de responsabilidade. Atentar contra a segurança interna do país, crime de responsabilidade. Contra a probidade na administração, crime de responsabilidade. Atentar contra a lei orçamentária, crime de responsabilidade. Inclusive a Dilma caiu nesses dois últimos incisos que eu falei. Inciso 7. Contra o cumprimento das leis e decisões judiciais, crime de responsabilidade. Portanto, todos regulados, como eu disse, na Lei 1079, que regula processo e julgamento, portanto, 1079 de 50. Mas o presidente pode, como dito, ser processado na vigência do mandato quando praticar crime de responsabilidade ou crime comum relacionado à função. Praticar o crime comum em razão da função, no exercício da função, portanto. O 288 do Código Penal pode ser praticado pelo presidente da República, hein?
se o presidente da República, por exemplo, no exercício da sua função, praticar aquela conduta típica. Pode, por óbvio, praticar um crime de corrupção, praticar um crime de advocacia administrativa, tá? Enfim, pode praticar um crime de homicídio até mesmo, desde que relacionado à função, desde que em razão da função, portanto. E como é que se dá o processo de julgamento nesses casos? Temos que separar aqui a análise. Processo de julgamento nos casos de crime comum praticado no exercício da função ou em razão dela, e nos casos de crime de responsabilidade. Mas antes é necessário fazer um destaque. Como eu disse para vocês, a Constituição traz uma imunidade processual. A Constituição não estabelece nada quanto a inquérito. Eu, por exemplo, tenho uma posição que não há necessidade de qualquer autorização do STF ou de qualquer órgão jurisdicional para se investigar a autoridade, porque a Constituição não traz nenhuma forma de imunidade que proteja contra investigação, que exija autorização para se investigar a autoridade. Mas o STF, ele tem posição, entendendo ser necessário, quando se tratar de autoridade com foro por prerrogativa de função, de autorização dele, STF, que deverá conduzir, portanto, acompanhar, portanto, esse procedimento investigatório. Cito para vocês o inquérito 2842 e 2936 do STF. O STJ, quinta turma, tem posição em sentido contrário, posição a qual eu acho mais adequada, né? A posição a qual eu concordo, em que não é necessário qualquer autorização para se instaurar procedimento investigatório contra autoridades com foro por prerrogativa de função. Tá? Processo é outra coisa. Agora, investigação, não há necessidade de autorização. Portanto, eu penso sim, se tem foro prerrogativa de função, você comunica o órgão jurisdicional competente, porque ele eventualmente vai exercer ali o controle. Mas autorização, eu acho equivocado, mas é a posição do STF, como dito. Tá? Visto essa observação em relação à investigação, como é que se dá o processo e julgamento? Vou dividir a análise para vocês. Primeiramente, analisando processo e julgamento no caso de crimes comuns praticados em razão da função, no exercício da função, que tenham pertinência temática ou relação com a função, no caso do presidente da República, as funções do presidente da República, e depois crime de responsabilidade. No caso de crime comum, o órgão jurisdicional competente, crime comum relacionado à função, o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o presidente da República é o STF, portanto. Então ele tem foro por prerrogativa de função no STF, no caso de crime comum praticado no exercício da função. Mas como é que vai se dar o processo, né? Quem é que tem legitimidade para apresentar uma acusação contra o presidente da República? Veja que o crime ele pode ser tanto de ação pública como de ação privada. Logo, o processo pode se iniciar através da apresentação de denúncia ou de queixa-crime. No caso de denúncia, quem tem legitimidade para apresentá-la perante o STF é o Procurador-Geral da República. E no caso de queixa-crime, o ofendido por óbvio, mas o órgão jurisdicional competente será o STF. Então essa acusação, seja em crime de ação pública, denúncia pelo Procurador-Geral da República, ou queixa-crime pelo ofendido, deve ser apresentada ao STF. O STF, ele não pode, nesse momento, ainda receber a peça acusatória. Ele tem que comunicar o Poder Legislativo, comunicar mais especificamente à Câmara dos Deputados. Comunicada à Câmara dos Deputados, enviada a acusação à Câmara dos Deputados, caberá à Câmara dos Deputados agora instaurar um procedimento para análise da acusação contra o presidente da República, onde a Câmara vai decidir se autoriza ou não o STF receber a peça acusatória, receber a denúncia ou queixa-crime, portanto. Caso a Câmara dos Deputados não autorize o STF a receber a acusação contra o presidente da República, o processo não poderá ser instaurado. Então veja que a Câmara faz um juízo político de admissibilidade. Então a Câmara faz um juízo político de admissibilidade. Então você pode ter farta materialidade da prática do crime, indícios de autoria, e a Câmara entender que não é o momento conveniente, adequado
para se autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Então o juízo é político. Se ela não autoriza, o processo não poderá ser instaurado contra o presidente da República, portanto. Se ela autoriza a instauração do processo, ela devolve a questão agora ao STF, que vai examinar se aquela acusação preenche os requisitos jurídicos necessários para recebimento da peça acusatória da denúncia ou queixa-crime. O STF pode entender que não há justa causa e não receber. Logo, a autorização da Câmara não vincula ou obriga o STF ao recebimento da denúncia ou queixa-crime. Já a negativa da Câmara impede o STF que receba a denúncia ou queixa-crime. Autorizado, portanto, agora cabe ao STF fazer também um juízo de admissibilidade, juízo jurídico de admissibilidade. A Câmara faz um juízo político de admissibilidade e o STF vai fazer um juízo jurídico de admissibilidade. Caso o STF não receba a peça acusatória, a denúncia ou queixa-crime, será arquivada a respectiva acusação sem nenhum prejuízo ao prosseguimento do presidente no exercício de suas funções. Caso o STF receba, agora importantíssimo, caso o STF receba a acusação, instaure formalmente o processo contra o presidente da República, o presidente ficará, a partir desse momento, na instauração formal do processo, suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. A suspensão não depende de juízo exercido pelo STF, ela é automática a partir do recebimento da acusação pelo STF. Olha como a Constituição dispõe sobre isso. No artigo 86, parágrafo 1º, diz lá: o presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente da República sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, recebida formalmente a denúncia ou queixa-crime, o presidente fica automaticamente suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias, improrrogáveis. Se o processo não se encerrar nesse prazo máximo de 180 dias, o presidente retoma suas funções sem prejuízo ao prosseguimento do processo. O processo, portanto, prossegue em todas as suas fases, observadas as regras processuais. Ao final do processo, cabe ao STF se manifestar, condenando ou absolvendo o presidente da República no caso de crime comum relacionado à função, portanto, ou que tenha relação com a função. Se for absolvido o presidente da República, não há também qualquer prejuízo ao prosseguimento de suas funções, à continuidade no exercício de seu mandato. Se for condenado, não há como efeito principal da condenação a perda do cargo. Aqui, a perda do cargo não é o efeito primário da condenação. O efeito primário é a aplicação da pena combinada ao respectivo crime, portanto. A perda do cargo ela é um efeito secundário, a depender do crime, portanto, a depender do crime que ele foi condenado. Então, muita atenção, a perda do cargo, nesse caso, não é efeito primário da condenação, mas sim efeito secundário da condenação. Portanto, encerrado o processo. Mas também é importante complementarmos com uma segunda imunidade que o chefe do Executivo também possui. O presidente da República, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 86, possui imunidade formal prisional. O presidente não poderá ser preso cautelarmente. Então não pode ser preso em flagrante, chamado de pré-cautelar, né? Não pode ser preso em flagrante. Pouco importando se o crime é afiançável ou inafiançável, hein? Diferente dos parlamentares. Então o presidente não poderá ser preso em flagrante, não poderá ser preso temporariamente, não poderá ser preso preventivamente. Só poderá ser preso após sentença condenatória, diz o parágrafo 3º do artigo 86. Leia-se, pela posição do STF atualmente, só poderá ser preso após sentença condenatória transitada em julgado, em razão da presunção de inocência, portanto. Então você complementa a sentença condenatória com sentença condenatória transitada em julgado. Então nós vimos aí processo de julgamento do presidente da República, no caso de crime comum, relacionado à função. Na nossa aula 2, nós vamos falar de processo de julgamento do presidente da República, no caso de crimes de responsabilidade. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!